Retomamos, tá? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios 15, 44. Acharam? Amém. Escrito está: semeia-se no corpo natural. Nem quem está animal aí? Não é de quem está natural aí? Levanta a mão. Então, é natural, tá? Tá? Semeia-se no corpo natural. A minha versão tinha que dar certo uma vez, né? Oi? A minha versão tinha que dar certo. É por conta da tradução, entendeu? Por causa da sociedade que traduziu ela, enfim. Semeia-se no corpo natural ou animal, tá? Ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o quê? Espiritual. Há também o corpo espiritual. Olha para mim. Corpo espiritual, né? Oi? Nós falamos a corpo espiritual, Isso aí. não só espírito. Isso aí. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Ou seja, existe o corpo natural e existe o seu corpo espiritual. Todos os dois precisam ser alimentados. Todos os dois precisam ser desenvolvidos. Porque não tem como se conectar com Deus de forma assim natural. Porque Deus é espírito. Consigo pegar isso aqui? Preciso apagar isso aqui, preciso passar algo para vocês aqui. Pode apagar, tirei foto já, né? Eu vou ler, eu marquei bobeira, tem uns textos que eu tenho que ler que estava aqui em cima ainda. Ah, é? Vamos lá. Eu acho que fala de cura, eu estou todo mundo menos o pastor dela. Se eu quero árvore de Natal, Não. cheguei atrasado. Vai ser um porco. Fica ruim, cara. Tá, não tá? Tá ruim. Ó. Mas essa aula. Corpo natural e corpo espiritual. Tá? Agora quando eu fazer um bonequinho, eu vou fazer assim. Oi? Já tá filmando. Que? Minha vista tá ruim. O corpo espiritual para interagir no mundo espiritual e o corpo natural para interagir no mundo natural. Vou botar alguns textos aqui. Atos, vou voltar no outro texto da Atos 7. Vou ler a partir do versículo 38, vamos ver se é esse mesmo, 38. Atos 7, 38.
Saúde. Acharam? Vamos ler Atos primeiro? Atos capítulo 7. Eu quero ler a partir do versículo 38. Não está aqui, aliás. Botei no passo 38, mas eu vou ler a partir do 35. Tá? Vou ler do 35 para a gente poder criar um contexto aqui. Diz assim, ó, Atos 7, vamos ler a partir do versículo 35. Mas eu vou dar ênfase no 38. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal, ou na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígio e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Versículo 38. E este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, a qual recebeu as palavras de vida para nos ladar. Quando a gente olha esse texto aqui, a gente vê Moisés em contato com o anjo que Deus enviava para poder falar com Moisés, poder entregar coisas para Moisés. Ou seja, Moisés tinha o corpo natural para interagir no corpo natural e o Espírito para interagir no mundo espiritual. Agora, Gálatas capítulo de número 3. Não, 3:19. 3:19. Gálatas 3, versículo 19. Gálatas 3. 19. Acharam? Gálatas 3, 19. Escrito está: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Medianeiro e médium são a mesma coisa, tá? Por quê? Foi colocado na mão de Moisés, que Moisés interagia no mundo espiritual e no mundo físico. Por isso, quando você vai orar por alguém, você está conectando o mundo espiritual. Isso aqui é interessante aqui, eu vou passar outra coisa aqui, isso aqui é interessante, porque existe o mundo espiritual, existe o mundo físico e existe a região celeste, que fica no meio. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o quê? Que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Se Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, por que existem pessoas que não estão vivendo a bênção do Senhor? Porque existem pessoas que estão andando aqui, mas estão presas aqui em cima. Com a vida toda amarrada. Ou por palavras, ou por símbolos, ou por ações. Isso que eu tenho que pontuar, tá? Cuidado com as suas palavras. Ou você é réu, ou você é vítima, ou você é absolvido pelas suas palavras.
Exemplo. Tem pessoas que chegou ontem, ela vai olhar para a semana, ela vai olhar para os trabalhos e vai dizer assim, ó, essa semana eu estou todo enrolado. Aí chega na segunda-feira, você não consegue fazer nada, na terça também não, na quarta também não, na quinta também não, na sexta também não. Porque você liberou a palavra. É sentença. A palavra é sentença. Porque o mundo espiritual, ele se comunica com símbolos, ações e palavras. Quando Jacó, ele vai ter o seu salário mudado 10 vezes por Labão, ele vai ter um sonho, vai dizer assim, eu tive um sonho, e na região celeste, eu vi que quando as ovelhas estavam para poder criar, eu via bodes listrados, eu via bodes malhados, eu via bodes salpicados, e colocaram varetas no bebedouro. Ou seja, ele viu numa região celeste, ele provocou com uma ação, atitude. Olha isso aqui, rapidinho, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui agora não é homem não, tá aí. Ó, isso aqui fica bem claro também, que também não é símbolo maçônico também não. Bem claro, tá? Fica bem claro. Bem claro. Aquilo do teu bonequinho. Símbolo. Isso aqui é ato profético, tá, gente? Símbolo. Ação são atos proféticos, tá? Lembra quando, em determinado percurso da história de Israel, Eliseu vai olhar para um profeta, para um rei e vai dizer assim, ó, pega a flecha e atira para a janela. Ele vai atirar quantas? 3. Aí ele diz, vai. Tu tinha que ter atirado 5 ou 6. Porque aí Deus iria te livrar totalmente dos seus inimigos. Por que tu atingiu a terra 3 vezes? Só por 3 anos você vai ser liberto, você vai ser livre dos seus inimigos. Ato profético. Tá? Ato profético. Tá? O mundo espiritual vai te mandar um símbolo, que é um ato profético, uma ação. Tá? Esse símbolo vai despertar em você uma ação. É uma engrenagem. Ó. Ação. A sua ação vai provocar em quê? Vai provocar o quê? Eu gostei quem falou reação aí, hein? Ó. Tô ligado, ó. Ação. Reação. Porque assim, ó, ação, né, o ato profético, símbolo, veio para cá, a ação vem para cá e a reação sobe. Conseguiu pegar? De novo, o ato profético, um símbolo, você recebe, você faz, então o símbolo veio para cá, a ação veio para cá e a reação subiu. Porque a maioria das vezes, quando a gente olha para Deus agindo, a gente fala, Deus está agindo, não, Deus está reagindo. Quando Deus manda o povo rodear a muralha de Jericó, o que o povo está fazendo? E a muralha? Quando Deus manda Moisés tocar no mar, Deus precisava Moisés tocar no mar para Deus abrir o mar? Ele precisava o povo rodear a muralha para acontecer? Ação. Provoca uma reação. A nossa vida, geralmente, ela é marcada por quando nós recebemos de Deus, colocamos em ação e a reação acontece. Isso aí, a reação acontece, isso aí. Oi? A oração é um fato desse símbolo todo aí. Sim, dentro de ato profético e símbolo. Lembrando que o mundo espiritual ele é mais real do que o nosso. Abre, por favor, em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11. Lembrando que Isaías 46, versículo 9 e 10, Deus disse: eu sou o Deus que anuncio o fim no início de todas as coisas. Se você entender o início, você sabe qual é o seu fim. Vou repetir, Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, versículo 9 e 10. Eu sou o Deus que anuncio o fim das coisas no início delas. Nós estamos na matéria de antropologia. Se você entender o seu início, você conhece o seu fim. Porque o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você não pertence à parte baixa, você pertence à cobertura. Tá?
Ah, você não fala nada não, gente. Ah, misericórdia. Vamos lá. Hebreus 11. Vou botar aqui Hebreus 11. Vou ler o versículo. Qual é o versículo? 3. Oi? Vou ler do 1, beleza, ó. Hebreus 11, versículo 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. A fé, ela é acompanhada de obras. Não é as obras que trazem a fé. É a fé que despertam as obras. Pegaram? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos... Pegaram isso aí? Pela fé, entendemos que os mundos... Qual mundo? Espiritual e o mundo natural. E fica o meso no meio. Pela fé, que é a região celeste. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê foi feito do que é... Aliás, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha para mim. Se aquilo que não se vê não foi feito por aquilo que é aparente, o que sustenta o mundo físico é o mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é mais real do que o físico. Porque é ele que sustenta o mundo natural. Quando a gente pega no grego a palavra Deus dizendo para Pedro, te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra, alguém, na nossa tradução está assim, ó, será ligado. Só que no grego está terá sido. Terá sido ligado nos céus. Porque não é a terra que manda no céu. É o céu que manda na terra. A oração sacerdotal, Cristo ensinando, aliás, a oração, Cristo ensinando o povo a orar, a oração sacerdotal é no capítulo 17. Mas Cristo ensinando o povo a orar em Mateus 6, vai dizer assim, ó, quando vocês orarem, vocês vão dizer assim, ó, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Como ela é feita, a vontade de Deus para a minha vida não acontece aqui, acontece primeiro lá em cima. Tudo da origem. Eu aqui é cumprir um propósito que Deus já estabeleceu para a minha vida. Ok? Preciso agora ler com vocês agora Jeremias 1, 5. Vou voltar para aquele quadro antigo. Jeremias 1, 5. Eu vou ter que apagar aqui de novo. Abre em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Quando eu passo no final. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Acharam? Amém. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó. A palavra, aliás, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha para mim aqui. Então Deus conhece Jeremias não é a partir do ventre.
É antes do ventre. Jeremias 1:5. Pegou? Repetindo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, nessa bomba de Jeremias, o meu relacionamento com você é antes do ventre. A gente sabe que Jeremias nasceu numa família sacerdotal. Ele é filho de Uquias, nasceu em Anatote, então ele tem que ser sacerdote. Humanamente falando. Mas como quem manda é o céu e não é terra, Amém. ele vai dizer, é antes do ventre eu te conheci. A palavra conhecer aqui, gente, é se relacionar. Porque a gente acha que nós nascemos na nossa família por um acaso. Você nasceu lá com um propósito. Para você nunca dizer assim, ó, por que eu nasci nessa família? Você nasceu lá com um propósito. Tá? Não é sorte. Né? Deus vai nos jogar só e vai nos vacinar. Não, gente. Talvez isso aqui te choque, mas para frente eu vou explicar você melhor. Até as pessoas que vão morrer pelo Evangelho, Deus combinou com elas antes. Deixa eu contar outra coisa aqui. Eu gosto assim, olha assim. Outra coisa que eu quero contar aqui. A Bíblia diz assim, ó, quando esse evangelho do reino for pregado, virá o fim. Não é a palavra de Deus, é o evangelho do reino. Porque salvação é uma coisa, reino é outra. Pegou isso aqui? Salvação é pela graça. Mediante a fé. Isso não vem de igual, é dom de Deus. Salvação, graça. E o reino é por obras. Porque a fé, ela desperta obras. O reino, ela vem quando eu visito o órfão. O reino vem quando eu visito a viúva. Quando eu visito o preso. Isso é obra, isso vem reino. Isso é o reino. Quando eu morro pelo evangelho, abre o reino. Quando eu tomo tapa na cara, reino. Quando perdoa, é reino. Quando perdoa, é reino. Quando você é batizado, é reino. Porque, olha aqui, a grosso modo, batismo não salva. Batismo acompanha a salvação. Tá? Porque o ladrão que estava na cruz não foi batizado. Mas ele vai pedir o reino, não foi batizado. Lembra de mim quando ele está no teu reino? Senão vai estar comigo no paraíso. Porque salvação é uma coisa, reino é outra. A gente vai chegar sobre isso aqui mais pra frente. Tá? Isso aqui é para despertar você curiosidade, tá? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Agora vamos falar para Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Oh, glória. Romanos 8. A partir do versículo 28. Romanos 8, 28. Esse aqui eu tenho que colocar aqui por cima. Acharam? Amém. Olha o que diz. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Só aqui você vê que Deus está no controle de tudo. Daqueles que são chamados por seu... De acordo com o seu propósito ou decreto, tá? Eu gosto dessa expressão propósito. Porque o prefixo pró é antes. O prefixo pró, de promessa, de protótipo, é algo que vem antes. Isso aqui, ó, propósito. Já coloquei isso aqui na aula já. Esse prefixo aqui, ó, pró, é algo que é feito antes. Pró. Igual uma promessa. Gente, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Quando Deus fez uma promessa, você está aqui, ó. Está aqui, ó, passado, rapidinho, presente e futuro. Quando Deus fez uma promessa, te fez aqui, ó. Mas ele já te viu aqui, ó.
Amém ou não amém, gente? Amém. Promessa, propósito, vem de proponere, traçar algo antes. Isso é promessa. Ou decreto, tá? Agora deixa eu colocar aqui decreto. Com que horas, vida? 55. 55? Vou abrir agora rapidinho, gente. Olha só. Rapidinho, nós temos uma aula para poder entregar no dia 31/10. Eu falei no início e estou falando agora. A gente poderia passar 15 minutos, se os irmãos assim concordarem. Cada aula passar 15 minutos para cumprir essas 2 horas que está faltando. Seria 8 dias de aula, eu queria passar 15 minutos para a gente poder cumprir a aula que está faltando. Se todos aceitarem. Quem aceita, levanta a mão sim. Sai daqui, tá? A gente vai até 10h15. A gente vai entregando a aula. Não vai ser fracionada. Tá? Quem não aceita, levanta a mão. Somente 2. Ou então eu gravo essa aula e entrego ela por vídeo toda. Depois daqui. Então a maioria quer passar 15 minutos, então a gente vai acatar a democracia. Independente de, segundo o meu pastor, independente do pessoal que não, eu aceito a maioria. Tá? Então te agradeço. Tá bom? A gente passa um pouquinho. Tá? Pode. Deixa para depois. Só tem mais uma terceira hipótese, que não é que eu estou falando que tem que ser. Se tivesse um outro dia com uma aula. Sim. Porque dentro da aula, matéria, mais 15 minutos, tudo bem. Só que pra uma mim, comida inteira é diferente de eu comer um pedacinho agora, um pedacinho aqui, um pedacinho Não, ali. eu não vou fracionar não, eu não vou mudar o conteúdo. Ela vai ser seguida. Só vou estender um pouquinho, vou continuar aqui. Mas olha só, Entendeu? da mesma forma que a maioria tem problema de outro dia, eu não fico à vontade de ter mais 15 minutos. Sim. Então, quer marcar para outro dia? Eu não sei como é que está dentro da igreja. Entendeu? Eu, para mim, só daria agora na sexta, né? Na Eu sexta. acho que, assim, dá licença, eu acho que para aqui é É difícil, difícil, né? porque tem muitos ministérios aqui. Sim. Aí vai atropelar muito, Sim. entendeu? Não, é a maioria. Tá. Tipo assim, eu não quero prejudicar ninguém, mas não vai fracionar, entendeu? Vai ser continuidade. Pode ser. Tá? Uma outra coisa que eu tenho que falar também. No dia que a aula cair no jogo do Brasil, aí dependendo do horário, ela vai ter que ser por vídeo. Entendeu? Por quê? Por conta do jogo do Brasil. Fica muita bagunça na rua. Entendeu? Mas eu creio que não vai cair nenhuma segunda-feira daqui. Eu creio que não. Mas da outra turma acho que vai cair sim. Aqui eu ainda não sei. Tá? Vou estar vendo direitinho. Tá? Mas a gente vai se falando. Tá? Então fica assim, 15 minutos então. Tá prosseguindo aqui? Tá, né? Então vamos lá. Decreto. Escreva aí, gente, por favor. Escreva aí, ó. Ordem. Está escrito em ordem aqui? Ordem emanada.
Amém? Amém. Diz assim, ó. Romanos 8, 28. Fala sobre decreto. Decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior dentro da sua vontade. Tá? O apóstolo Paulo vai ser usado pelo Espírito Santo e vai escrever à igreja de Filipe dizendo assim, ó. Tanto o querer como o efetuar pertence a Deus. Tá? Uma outra coisa que nós temos que ter em mente é o que Jó vai dizer no capítulo 42, verso 2 do seu livro, que eu sei que tudo tu podes. E nenhum do seu propósito, pensamento, desígnio, feitos, podem ser impedidos. Ou seja, o que Deus quer fazer, Ele vai realizar para a glória do seu nome. Amém. Amém. 8,28 diz que conheceu, né? A expressão conhecer é se relacionar, tá? E um adendo aqui, pegando Jeremias capítulo 1, versículo 5, isso acontece antes do ventre materno, antes do útero, Deus se relacionou com você. Antes do útero, Deus te conheceu. Amém. Agora, versículo 30, aliás, versículo 29 do capítulo 8. Diz assim, ó. Porque o que dantes, porque os que dantes, quem está comigo, capítulo 8, versículo 29. Conheceu. Porque os que dantes, ó, conheceu. Depois, também os Predestinou. Eu sei que muitas pessoas não gostam dessa palavra, mas não tem como refutar isso aqui não. Respeito, tá, gente? Respeito, tá? Mas o que ele antes conheceu, a esses predestinou. Olha para mim aqui rapidinho. Olha para mim aqui. Vamos botar aqui uma vez, depois você escreve e olha para mim aqui. Eu botei aqui assim, a grosso modo, tá, gente? Predestinou ou predestinar é traçar um destino, um caminho antes de tudo, tá? Uma observação que isso aqui, esses dois quesitos aqui, não estão no tempo. A gente tem um tempo que olhar para isso aqui com uma visão espiritual e ver que não está no tempo. Tá? Eu sei que muitas pessoas, assim, a grosso modo, tem um certo tipo de preconceito com essa palavra predestinar. Tá? Mas só ler mais um texto aqui com vocês aqui, eu vou voltar para aquele ali. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim, versículo 5 e 11. Vou ler o 4, 5 e 11. Escutem. Efésios, capítulo 1, versículo 4, 5 e versículo 11. Como também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui, sem continuar o texto, já é uma predestinação. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o beneplácito do seu propósito, ou do seu decreto. Versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, a predestinação, ela existe. Ok? Ok, gente? Amém. Depende do conceito. Depende do conceito. Isso está depois. Vamos lá. Conheceu, predestinou. Antes do tempo, gente. Antes do tempo. Tá? Prosseguimos o texto. Porque o que Dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Versículo 30. E aos que predestinou, fez o quê?
A esses também Hoje chamou. os chamou. Agora é tempo. Agora está no tempo. Tá? Então tá, ó, chamou. Agora está no tempo. Chamou. Chamou. Isso aqui tem que ficar bem frisado aqui. Sabendo das limitações humanas. Quer alguém que te conheça mais do que Deus não tem. Tá? Deus te conhece. Como? Para vocês escreverem. Como Ele te chamou, sabendo das suas limitações humanas, que você é pecador, que você é falho, Ele vai enviar agora a graça, vai te justificar. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele dá a sua, oh glória. Esse texto aqui de Romanos, gente, fala a gente dentro da origem de Deus até a origem de volta. Depois de justificou aqui, vai vir glorificou o seu corpo eterno. Seu corpo imortal. Gente, vamos lá. Ó, e os predestinou. E esses também chamou. Gente, Deus sabe que você falha, que você é. Gente, quando a Espírito de Deus veio para a sua vida, Ele não veio sem saber quem você era, não. Isso é forte. Portanto, que Jesus te insistiu tanto para Ele poder vir. Quando Ele veio, eu sei quem Ele é. Eu sei quem ela é. Mas fica tranquilo. Quem olha o teu passado, não reconhece o teu presente, nem imagina o teu futuro. Porque quando Ele veio, Ele pegou a casa toda bagunçada, toda destruída. Mas aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar até a consumação do século. Oh glória! Oh glória! Fica tranquilo. Quem começou a obra, vai concluir. Oh glória! Por isso que o processo de salvação é com Ele. A primeira vez, é isso aqui, que eu vou falar mais para frente, na soteriologia, a salvação ela acontece primeiro no espírito, depois na alma, depois no corpo. Tá? Vamos lá. A eles também justificou. Justificou. Aqui fala que ele dá graça. Aqui aponta a graça. Existe algum justo aqui? Por conta de Cristo, ele se justifica diante de Deus. Quando você abre o olho assim, quando você dormir e abre o olho, se você estiver assim, ó, para a direita dele aqui assim, ó, fica tranquilo, ele se justificou. Amém. Glória. Aleluia. Porque quando Deus vai olhar, Deus não olha, Deus olha Cristo. Deus olha o sangue. Que recebemos a redenção, a qual fomos remidos. Justificou. Aqui aponta a graça. Tá? E qual é o último? Glorificou. Você pegou? Fora do tempo, em Deus, na terra, gente. No céu. E no céu. Aleluia. Aqui fala do corpo imortal.
Paulo vai dizer, quando não abrir e fechar de olhos. O que é corruptível vai herdar a incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. Vamos concluir a aula aqui, já passou uns 15 minutos, 13 minutos. Então observe isso aqui. A sua vida começou em Deus e vai dar continuidade nele, onde isso aqui acontecer. Observe isso aqui. Você não é visitação. João capítulo 14, versículo 23, 24, 25, 26. Você é morada. Aleluia. Você é morada. Fica tranquilo. Quem começou a boa obra, Aleluia. ele vai concluir. Tá? A gente é tendencioso ou tendenciosos a apontar o irmão, criticar a irmã. Só que, gente, esse processo aí é com ele. Aleluia. O homem começa e não termina, mas Deus começa e conclui. Eu quero profetizar que tudo aquilo que ele começou na sua vida, na sua família, no seu ministério, ele vai concluir para a glória do seu nome. Glória. Terminamos. O céu é a sua origem. Assim como a terra, a origem da planta é a terra, a origem do peixe é a água, o céu é a sua origem. Fique de pé, por gentileza. Amém. Um adendo aqui. Na próxima aula, vamos começar a fazer a chamada, tá? Porque a gente já sabe qual é a turma, os que entraram depois, né? E sempre tem os irmãos que entraram depois, tá? Só um adendo aqui. Os irmãos que entraram depois, já foi explicado para vocês, vou explicar novamente. A escola teológica, ela dá o material de vocês. Mas quando você entra depois que começou, aí você vai ter que se achar com alguém. Daqui para frente, a próxima matéria que for vir, vocês vão receber, tá bom? É a matéria de vocês. Mas essa matéria aqui, você tem que se achar com alguém, ok? Vamos orar. Glória. Obrigado, Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta aula. Te agradeço, ó Deus, pela tua fidelidade e pelo Deus tremendo a qual o Senhor é. Agradeço, Pai, pelos teus filhos aqui em oração, que oraram por mim, que o Senhor possa abençoar também a vida deles. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Marcos, anjo e pastor presidente desta casa. É o teu mordomo aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida dele, abençoar a casa dele, Senhor, de uma maneira muito especial. Orando pelo teu filho, se estende para a sua esposa, a pastora Andréa, e se estende também para todos os alunos, ó Pai, que estão aqui neste lugar. Que eles possam receber e viver tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agradecer a compreensão dos irmãos, tá? Obrigado por tudo, tá bom? Vou pedir você, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.